Muito boa noite para todo mundo, boa noite para quem vai chegando por aqui. Deixa eu só ver se está tudo conectado, como sempre, daqueles minutinhos para todo mundo ir chegando, né? Hoje, excepcionalmente, eu não tô ao vivo com vocês, já avisei no vídeo passado, mas caso alguém esteja chegando por aqui, agora, pela primeira vez, ou que não esteve na live passada quando eu avisei, esse vídeo aqui está sendo gravado, eu estou colocando ele para passar no horário regular para todo mundo, né? Dar sequência para não perder, mas eu não vou ver ao vivo todos os comentários aqui que vocês forem colocando no chat e tudo. Mas eu vou olhar tudo depois. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, quiser fazer um comentário, quiser alguma coisa específica, pode deixar aqui nos comentários também, porque depois eu vou olhar tudo, ou pode ir lá no Instagram, @trampolim de negócios, escrever lá uma mensagem direta para mim, se ficar com alguma dúvida, se quiser alguma ajuda específica relacionada a esse tema, que eu também vou poder ajudar, tá bom? Mas só saibam que eu não vou responder assim tão ativamente como normalmente eu faço com vocês por conta disso. E hoje eu separei aqui um tema muito legal para a gente conversar, porque é um tipo de promoção, um tipo de ação que a gente vê muito acontecendo em várias lojas, em vários setores. Enfim, é uma coisa muito comum, muito usada em marketing. Tem muita estratégia por trás na hora que você define fazer uma ação de vendas como essa do Leve Mais, Pague Menos. E eu quero agora, assim, abrir um pouco essa caixa preta com vocês, contar todos esses detalhes, explicar um pouco mais, né, o que é feito, o que é pensado, por que uma ação como essa é feita, por que ela é tão interessante de ser considerada também. Então vamos lá, a gente vai falar as verdades por trás desse tipo de promoção e principalmente a ideia é que você consiga replicar isso aí na sua loja também. Então, tem alguns exemplos que eu vou trazer que não necessariamente são do seu setor, mas o legal é você aproveitar isso, você entender o conceito por trás. E aí você traz isso para a sua realidade, traz isso para dentro da sua dinâmica, dentro da sua loja, que com certeza pode fazer muita diferença. Esse é um tipo de estratégia, como eu falei, um tipo de ação, né? Muito adotada por muitos tipos de empresa. Olha, eu diria que a grande maioria das empresas faz isso porque ela funciona e dois, porque ela tem um objetivo específico. Isso é muito importante da gente sempre saber. Aliás, isso é uma coisa que eu reforço bastante sempre, reforço com as minhas alunas, reforço dentro do meu método. Essa questão da gente entender muito bem para que é o que a gente está fazendo, a ação que a gente está decidindo fazer. No marketing, vendas, a gente não pode simplesmente fazendo coisas aleatórias. Sabe quando a gente pensa assim, eu tô com vontade, vi essa ação aqui, uma loja fazendo isso, vou fazer igual. Quando a gente não entende por que aquela ação existe, por que aquilo está sendo feito, a chance da gente errar é muito maior. Então, o legal é sempre conhecer o que está por trás, conhecer o que é, por que aquela ação existe, por que aquele tipo de ação é feito. E a partir daí você entender se dentro da realidade do seu negócio é algo que faz sentido ou não, e aí você aplicar, obviamente, né? Então vamos lá. Muito bem. Espero que não tenha tossido na orelha de vocês, né? Eu dei uma fechada aqui no microfone. Bom, vamos lá. Para quem está chegando aqui pela primeira vez, para quem não me conhece, eu vou reforçar aqui também, né? Eu normalmente faço esses encontros ao vivo, né, com vocês, todas as quartas-feiras, mas essa excepcionalmente eu não consegui fazer ao vivo, então eu deixei esse conteúdo aqui gravado. Tá para passar no mesmo horário que sempre tá, mas todas as quartas-feiras eu faço esse encontro. Para quem não me conhece, para quem já não esteve aqui em outros momentos, meu nome é Renata. E eu tenho mais de 20 anos trabalhando em empresas multinacionais, empresas de grandes setores, né? Empresas que vendem muito, que têm muito, faz muitas ações de marketing. Então, há mais de 20 anos eu trabalho nessas empresas, para essas marcas, ajudo elas a faturar muito dinheiro mesmo, são empresas com escala muito grande. E há um tempo atrás eu decidi fazer de alguma coisa que eu sempre fiz, né, de uma forma até voluntária, de uma forma mais pontual, junto com outras empresárias, junto com empreendedoras,
Eu sempre ajudei e passei meu conhecimento para tentar fazer com que mais pessoas tivessem acesso a esse conhecimento de marketing que as grandes empresas têm, as grandes empresas usam. E de uns tempos para cá eu decidi fazer o Trampolim de Negócios, que é uma empresa onde eu consigo passar um pouco mais de conhecimento, passar um pouco, fazer mais essa troca que a gente faz aqui dentro dessas lives, dentro do conteúdo do Instagram, dentro dos meus programas. Então, a ideia é que eu passe um pouco mais desse conhecimento para você, para que eu te ajude a ter esse sucesso, a ter esse crescimento que as grandes empresas normalmente têm. Então, a minha intenção e o meu método é feito para fazer a sua loja vender em dobro todos os dias, e o que eu trago aqui são conteúdos que vão te ajudar a colocar a sua loja nesse caminho também. Tá? Então, para quem não me conhece, para quem está aqui pela primeira vez, muito prazer, seja muito bem-vinda e espero sempre estar com vocês aqui todo esse tempo acompanhando comigo e todas as quartas-feiras aqui nesse nosso encontro de sempre. Vamos lá, eu queria começar contando um pouco uma história para a gente pensar um pouco nessa promoção, nessa ação de vendas, né, de leve 4 para leve mais, pague menos, né, leve 4, pague 3, a gente vai ver alguns formatos aqui. E eu sempre gosto de contextualizar pensando um pouco como isso entra na minha vida. E aí eu tive até recebi mensagem outro dia desse local, né, que chama Espaço Laser, é depilação a laser. E é muito interessante o processo de venda deles e como que eles abordam e fazem todo, né, a questão de como que faz com que o cliente compre mais. E quando eu estava pensando nessa coisa do leve mais, pague menos, me veio na cabeça um pouco essa dinâmica que eles fazem. E um pouco da minha história em relação a essa loja, né, essa franquia de depilação a laser. Eu fui com a intenção de fazer depilação, sei lá, na perna. Mas na hora que você está ali fazendo, né, esse processo, é muito interessante como eles, entendendo o que a pessoa precisa, conseguem formar junções de áreas em pacotes, em formas, em jeitos que fazem com que no final das contas você acabe levando mais áreas depiladas, mais serviços, né, acumulados ali dentro do processo e, obviamente, pagando menos, né? Mas, assim, essa lógica do leve mais, pague menos, ela é muito bem executada por eles, porque eles conseguem entender que quando você vai fazer um tipo de depilação em uma área específica, naturalmente você desejaria ter em outras também, porque você já está interessado em fazer a depilação a laser. Entendendo isso, eles entendem que é muito mais interessante fazer com que você consiga fechar mais áreas ao mesmo tempo. Isso essa dinâmica de conhecer o cliente, entender o que eles gostariam, entender quais são as objeções. Então, talvez fazer muitas áreas ao mesmo tempo fique muito caro. Mas olha só a vantagem de fazer dessa forma, com esse pacote, com esse olhar, enfim. Então, eles claramente têm uma estratégia de fazer com que o cliente não feche simplesmente uma área específica e aí consiga fazer com que o cliente feche mais áreas ali naquele momento. Quem nunca, né, gente? Quem nunca esteve em alguma loja, em alguma coisa que foi para fazer um serviço, foi lá com a cabeça assim, não, eu vou entrar aqui, eu vou só comprar um, e quando viu já estava levando mais porque tinha alguma ação específica, porque tinha algum tipo de negociação ali vigente que fez com que você se sentisse atraída, se sentisse com vantagem mesmo, né? Você ia sentir, eu me senti, por exemplo, nesse caso, nessa depilação, no final eu fechei sei lá quantas áreas, tá? Mas eu senti que eu estava fazendo um ótimo negócio. Porque eu falei assim, não, eu fui para fazer uma coisa, mas aí eu tive tanta vantagem, e aí depois, assim, não, eu faço tudo de uma vez, por que eu vou fazer uma vez? Aí depois depois de tanto tempo, eu vou lá e faço a outra. Pelo menos eu vou fazendo tudo junto. Enfim, senti que eu estava fazendo um ótimo negócio, mas na realidade é que eu gastei mais dinheiro. Né? Eu gastei mais dinheiro do que eu estava disposta a gastar. Eu fechei um contrato maior do que eu ia fazer. Então, essa questão de como é que a gente faz esse mecanismo, né? Esse mecanismo de fazer com que o cliente compre mais, ele é muito importante porque ele tem um ganho para a empresa que vendeu mais do que venderia e ele tem um ganho para o cliente, porque o cliente sente que fez um ótimo negócio ali. Então,
Esse jogo do ganha-ganha, a gente vai falar bastante aqui nessa aula, a gente vai falar bastante aqui nessa sessão, porque quando a gente fala de ação de vendas, quando a gente fala de dar alguma coisa para o nosso cliente, a gente tem que internalizar, tatuar ali, ó, que a gente tem que ganhar alguma coisa de volta. Não existe negociação de mão única, não existe só dar uma vantagem para o cliente. Se eu só dou uma vantagem para o cliente, eu, como dona de loja, estou perdendo. E isso não é um jogo comercial positivo. O jogo comercial positivo é quando a gente tem uma relação de negociação onde as duas partes ganham. E aí, o leve mais, pague menos é uma forma muito clara de se fazer isso, tá? E eu queria começar falando um pouco sobre qual que é o problema que normalmente eu vejo, né? Qual é o erro que você pode cair aí na sua loja quando você pensa em dar um desconto? Normalmente a gente faz, e eu vejo muito, aquele desconto simples. Então, eu quero comprar vou pegar aqui, uma caneta. Então, eu tenho uma caneta e eu quero comprar uma caneta e eu quero desconto na caneta e aí eu vou lá e dou um desconto em cima da compra de uma caneta só. Quando eu vejo esse tipo de desconto acontecendo, ele é um desconto que você só tira a sua margem de lucratividade. Você só perde valor. Porque você deu um desconto naquilo que o cliente poderia até comprar sem dar nada de desconto. Você precificou, né? Pensando que você precificou ele corretamente, ele está num preço justo. Então, quando você for lá e dá o desconto em cima de uma compra de uma peça só, você está tirando a sua margem de lucro, você não está tendo vantagem como loja. E aí é muito importante você pensar nesse jogo de ganha-ganha que eu estava falando. A gente tem que sair desse desconto simples, a gente tem que sair desse lugar onde só a gente baixa o preço, só a gente como lojista, né, como dona de loja, faz esse preço ficar mais atrativo e a gente tem que passar a sentar na mesa com o nosso cliente pensando que é uma mesa de negociação. A venda, ela é uma negociação, né? Quando a gente tem uma loja, a gente está o tempo todo negociando. Não é simplesmente uma pessoa que está ali querendo comprar alguma coisa. Não, ela está ali interessada em algo, você tem algo com um valor e vocês estão ali tentando encontrar o melhor ponto comum entre o que a pessoa está procurando, o que você está oferecendo para que o serviço seja entregue, seja feito. Tem negociações que são de maior valor e que demandam mais esforço ali, que demandam mais conhecimento, né? Tem um trabalho muito mais forte em termos de venda. Então vamos pensar aqui num imóvel, por exemplo. Se eu vou comprar um imóvel, não é uma compra por impulso, não é uma compra que não vai ser pensada, que não vai ser raciocinada, que não vai ter muito estudo ali por trás. Normalmente você vai fazer muito critério, né? Você vai ter muito critério ao fazer essa compra. Quando você vai fazer uma compra mais simples, ela é uma compra que não tem muito pensamento, né? Vou comprar uma caneta, vou comprar um pãozinho, vou comprar um sabonete, vou comprar alguma coisa ali que seja muito, vou comprar alguma coisa numa papelaria rápido. Então essa coisa não tem muito pensamento. Mas não deixa de ser, porque na hora que a pessoa vai assim, por que eu vou comprar nessa loja e não na outra? Por que eu vou decidir por alguma solução ou outra solução? Então são micronegociações que sejam, mas elas acontecem ali a todo tempo quando a gente tem essa relação cliente e dono de loja. O que a gente sempre tem que pensar? É um pouco do que eu estava falando, né? Não é só sobre uma parte ganhar ou a outra parte ganhar. A boa negociação é aquela onde as duas partes sentem que estão tendo vantagem, as duas partes estão ganhando. Então, vocês chegam a um acordo comum a ponto de falar: nossa, que bom negócio que eu fiz. E a outra pessoa falar: que bom negócio que eu fiz. E não tem nada de errado as duas pessoas sentirem que tem um bom negócio. É o sinal de que aquilo foi muito bom para as duas partes mesmo, que conseguiu chegar a um ponto de acordo em que aquilo satisfez a necessidade de todo mundo que estava ali dentro dessa negociação. E isso é muito bom. Então é muito importante que a gente pense em ações, em mecanismos de venda, em formas de olhar para cada uma das vendas que a gente está fazendo com esse olhar. Porque aí a gente consegue ser mais estratégico. Aí a gente consegue fazer com que as coisas elas caminhem de um jeito que vai ser muito mais interessante para o nosso negócio.
né? Então, assim, não vai ter uma questão de, eu vendo e não sobra nada no final do mês, por exemplo. Ou eu sinto que eu só tenho que ceder para o meu cliente para a venda acontecer, né? Esse é o tipo de armadilha, esse é o tipo de lugar onde a gente se sente muito encurralado como dona de loja, como dona de estabelecimento. Então é muito importante a gente não ficar nesse lugar. Por isso, buscar essa questão, né, de como é que a gente consegue fazer esse ganha-ganha o tempo inteiro é a solução. E aí hoje eu separei, tem várias formas de fazer isso. E hoje eu separei um jeito de fazer isso, que é um tipo de ação que é o leve mais, pague menos. Existem formas de fazer isso, tem modelos, e eu separei alguns exemplos aqui para a gente colocar na prática, porque é interessante pensar um pouco nesse mecanismo e como é que a gente consegue fazer isso acontecer. Então, em ordem prática, quando a gente fala no leve mais, pague menos, o que significa é que a pessoa vai comprar mais. Então, por que que eu vou ter uma negociação boa nisso? Porque a pessoa vai levar mais produto e aí ela vai pagar menos. Então, significa que eu não estou dando esse desconto simples, como eu falei da caneta aqui. O que eu estou fazendo é, você vai levar várias canetas e aí sim você vai ganhar um benefício. Você vai levar vários produtos aqui da minha loja e aí sim você vai ganhar um benefício. Então é muito importante essa lógica, porque aí é onde a gente começa a fazer esse jogo do ganha-ganha, né? Eu, como dona de loja, vou vender mais volume, vou vender mais valor, vou vender mais quantidade, e aí a gente vai ver algumas formas aqui. E por outro lado, o meu cliente vai, por conta dessa compra maior que ele está fazendo, ele vai ter mais benefício, ele vai conseguir ter um menor valor se for pensar no preço que ele pagaria em cada uma das canetas, por exemplo, em cada um dos pãezinhos, em cada um dos sabonetes, em cada um dos produtos que ele vai comprar dentro da minha loja. Então vamos colocar na prática, porque é sempre bom, né? Quando a gente começa a olhar aqui alguns exemplos e ver um pouco as diferenças deles. Então, quando a gente fala de leve mais, pague menos, aqui uma das formas da gente pensar nesse jogo, né, do ganha-ganha, é através de maior volume. Então, vamos pensar que a pessoa normalmente compra, vou pensar aqui numa situação, por exemplo, a pessoa sempre compra 1 quilo de ração para o cachorro. Tá? Então, não sei se tem alguém de pet shop aqui conectado, mas a pessoa compra sempre ração de cachorro dentro da minha loja. Ela precisa de ração de cachorro com mais frequência, né? Então, assim, ela sabe que vai acabar, ela sabe que o cachorro vai continuar comendo. Então, esse é um tipo de produto que ela compra. E aí eu posso estimular a venda desse produto em maior quantidade para antecipar a compra dela, inclusive. Então, eu já sei que ela vai comprar uma vez por mês o pacote da ração. Então, eu faço ela adiantar a compra dela por 3 meses, compra 3 pacotes e aí você ganha alguma coisa. Então, essa é a relação de eu estimular a compra por volume. Eu tenho, por exemplo, problema na tireoide. Eu tomo remédio para repor, né, o hormônio. E aí eu tomo sempre o mesmo, né? Faz muitos anos já que eu tomo a mesma dosagem, né, do remédio. E aí, quando eu vou comprar esse remédio, sempre tem uma promoção lá na farmácia para eu levar 4 caixas. Eu já sei que eu vou precisar usar, eu sei que eu não vou parar de tomar o remédio, esse remédio não é uma coisa que eu vou tomar pro resto da vida, com certeza. Então eu posso comprar esse volume a mais. E aí eu vou receber o meu prêmio por ter comprado antecipado. Em vez de todo mês ir lá e comprar a minha caixinha, eu antecipo a minha compra e a farmácia ganhou 4 meses de venda do remédio de uma vez, né? Então, essa é a troca, essa é a dinâmica que a gente faz quando pensa nessa estrutura de trazer mais volume, nessa negociação, vender mais volume para o nosso cliente. Se não estiver ficando claro, você deixa aqui os seus comentários, deixa a sua dúvida, porque depois eu vou resolver e vou comentar um pouco mais, tá? Sobre as dúvidas que surgirem aqui. Então, aqui é uns exemplos para vocês verem, né? Então, aqui era uma loja que tava com esse aviso aqui na porta, tá? Aqui no Natal da Mel, então era na época de Natal, fez essa ação aqui. Você compra 6 presentes e ganha o 7º. Tá? Então, ó, você compra 6 presentes. Eu nem lembro o que vende nessa loja, mas assim, compra 6 presentes é bastante, então também tem que tomar um pouco de cuidado com isso. Mas enfim, compra 6 presentes e aí você ganha o 7º, tá? Então vamos pensar que aqui
Vamos pensar que a loja da Mel vende mel, então você compra 6 mels e aí você ganha o 7º, tá? Então, assim, você compra 6 presentes, porque no Natal você tem que presentear um monte de gente, você centraliza toda essa compra, né? Esse é o objetivo aqui da loja da Mel. Por que que ela faz essa ação? Sabendo que muita gente vai dar presente, você resolve todos os seus presentes ali, e aí você tem uma vantagem de ganhar o 7º, tá? Então vamos pensar que a Mel poderia vender perfume, sabonete, cosméticos de uma forma geral, ela podia vender roupas, enfim. Faz 6 presentes, né? Normalmente a gente tem alguns presentes para dar no Natal, e aí você ganha o 7º, tá? Então aqui é uma forma de fazer esse combo, né? Fazer esse leve mais, pague menos, dando um presente a mais, né? Então dando uma das coisas a mais aqui para quem comprar, tá? O que a gente tem que tomar um cuidado, e aí eu vou fazer um alerta, porque eu gosto de usar o exemplo também para a gente fazer o alerta. Depende de qual que às vezes o seu leve mais, pague menos, não pode ser muito difícil de atingir, tá? Então aqui a gente está falando da loja da Mel, não lembro direito o que é o que ela vende, mas assim, se ela vende coisas mais caras, é difícil você falar que a pessoa vai comprar 6 unidades de alguma coisa, né? Então a gente sempre tem que tomar cuidado com a quantidade, tá? Porque senão a pessoa, se ela acha que é tão difícil ganhar o 7º, ela não vai comprar 6. Então a promoção, ela quase que ela se invalida nesse sentido. Então também tem que tomar um pouco de cuidado nessa, de novo, né? Lembra que tem que ser um ganha-ganha? O ganha-ganha é para todo mundo, inclusive para o cliente. Então, se ele sente que tem que gastar muito dinheiro para ter um benefício, a chance da ação não dar certo também é alta, tá? Então, aqui o cuidado que eu reforçaria é cuidado com a quantidade de itens que a pessoa tem que comprar para poder ter esse benefício, tá? 6 e ganhar 7 não é uma coisa que a gente costuma ver, porque normalmente passa um pouco da conta do quanto o teu cliente está disposto a investir, a desembolsar, enfim, a colocar ali naquele momento, tá? Aqui especificamente estava no Natal, colocou a questão do presente como contexto, muita gente dá mesmo muitos presentes, então poderia ter funcionado. Mas aqui é uma atenção especial para na hora de fazer esses combos para realmente ter uma vantagem para o cliente e não simplesmente só ser uma vantagem para você querer vender muitas unidades, tá? O ganha-ganha é para os dois lados. Aqui é um outro exemplo, ó. Na compra de 3 donuts, então essas rosquinhas aqui confeitadas e que parecem deliciosas, na compra de 3 donuts, o 4º é grátis. O que normalmente acontece aqui, né? Quando a gente olha um exemplo como esse, vocês acham que a maioria das pessoas come 3 donuts ou compra 3 donuts? Muito provavelmente não. Então, o que eles fazem aqui eles vendem mais unidades do que você normalmente compraria, né? Então, você compra 3 para ganhar o 4º. Então, muito provavelmente as pessoas compram 1, compram 2, e aí elas se sentem tentadas a comprar o 3º para ganhar o 4º. E aí, com isso, faz com que mais donuts sejam vendidos e o cliente tenha a vantagem de ganhar um de grátis, né? Então, o ganha-ganha nesse caso aqui é porque, provavelmente, dentro do cálculo deles, dentro do cálculo dessa loja, os clientes não compram 3 donuts, tá? Então, vocês podem ter certeza disso, que se comprasse 3 donuts, não ia dar o 4º, porque senão eles iam perder dinheiro. Aí não ia ser um ganha-ganha. O ganha-ganha aqui é porque eles aumentaram a quantidade de unidades vendidas do que normalmente acaba acontecendo dentro da loja, tá? Então, essa é uma razão pela qual a gente faz esse tipo de ação. É para fazer o cliente comprar mais do que ele compraria. Por isso é muito importante sempre saber as informações da sua loja. É muito importante saber que a média de donuts vendidos nesse caso é de 1 unidade, de 2 unidades. Porque aí quando você faz uma ação como essa, você usa da informação que você tem da sua loja para você poder fazer uma ação que seja vantajosa, que seja interessante para você, que realmente vai te dar resultado, tá? Então é muito importante ter informação e usar a informação ao seu favor, como eles com certeza estão fazendo aqui na loja deles, tá? E aí o jogo do ganha-ganha funciona. Muito bem. Uma outra forma da gente fazer esse tipo de leve mais, pague menos, né? Uma outra dinâmica para a gente fazer é a questão do progressivo, né? Então a gente pensar
quanto mais a pessoa leva alguma coisa, mais vantagem ela vai ter. Então, isso é uma outra forma da gente escalonar esse ganha-ganha. Então, a gente não fixa, né, em um número determinado, como compra 6 e ganha 7, compra 3 e ganha 4. Aqui é progressivo. Você vai comprar 2, você vai ter um benefício, você vai comprar 3, você vai ter outro benefício e assim por diante. Então, essa é uma outra forma que também ajuda o cliente a levar mais, porque ele vai cada vez ver mais vantagem conforme ele vai levando mais coisas. Então, aqui eu separei uma ideia que é o do Dia do Irmão, né? Até para aproveitar, eu acho que o Dia do Irmão é agora em julho, inclusive. Eu estou enganada. Não lembro. Mas tem o Dia do Irmão, e aí aqui é uma ação especial que foi feita de celebrar o Dia do Irmão com uma campanha de desconto progressivo. Quanto maior a família de peças, maior o desconto. Então, eles fizeram uma brincadeira ali de uma peça, que é o filho único, tem 5% de desconto, 2 peças, que seriam os 2 irmãos, 10% de desconto, 3 peças, 15%, 4 ou mais, 20%. Então, essa é a ideia do desconto progressivo, né? Aqui a gente está falando de peças, então, comprou uma peça, um desconto menor, comprou 4 mais peças, o maior nível de desconto. E assim você vai escalonando esse benefício. Isso é bom porque também estimula, né, de alguma forma, e você estimula o consumo de mais ainda, né? Então, assim, você sabe que normalmente as pessoas compram uma, aqueles até estão dando desconto para uma peça, não necessariamente precisa dar para uma, e aí você começa a dar o desconto a partir da segunda e vai escalonando isso para forçar de alguma forma, para dar essa vantagem para o cliente, para premiar o cliente que gasta mais. Tá? E aqui eles aproveitam o Dia do Irmão, né? Um parênteses à parte, aproveita o Dia do Irmão, porque quem sabe você não junta com seu irmão e vai lá e compra as 2 peças juntas, as 3, 4 peças juntas. Então você consegue de alguma forma fazer essa compra aí coletiva junto com o seu irmão e ter maior desconto e ter maior benefício. Então é uma boa ideia que junta o desconto progressivo com uma data, com um contexto para fazer com que essa venda, com que esse combo, né, com que esse desconto progressivo faça mais sentido e seja mais interessante. Muito bem. Aqui um outro tipo de desconto progressivo, ó. Aqui o desconto é a mesma dinâmica, né, de desconto progressivo, só que aí é com valor. Então eu trouxe esse outro também porque pode fazer mais sentido para você, depende do que você vende. Tem 2 formas, né? A gente pode fazer por unidade de peças, ou a gente pode fazer por valor. Então aqui nas compras acima de R$ 149 ganha 10% de desconto. Nas compras acima de R$ 299, 15%, e nas compras acima de R$ 459 ganha 20% de desconto. Então, olha só a diferença que ao invés de fazer por volume de vendas de unidades de peças, aqui eles fazem por valor. E aí, obviamente, é a mesma lógica do Donuts, a mesma lógica de ter essa informação, esse conhecimento, saber muito bem os números da nossa loja, porque você vai dar desconto com os valores que são um pouco acima do que a média do que as pessoas normalmente compram. Você não vai dar 10% em cima do valor do que as pessoas normalmente gastam, tá? Então aqui, por exemplo, é acima de compras de R$ 149, tá? Eu olho para cá porque minha tela aparece aqui para mim, não aqui, mas é de R$ 149. R$ 149, se esse é um preço que normalmente as pessoas já gastam na sua loja, significa que você está dando um desconto sem ter o benefício. Então é muito importante que esse valor, esse primeiro, principalmente o valor, ele seja acima do que as pessoas normalmente gastam. Porque a intenção aqui é o quê? Você vai premiar o cliente, você vai dar o desconto para ele, sempre quando ele te der alguma coisa, e nesse caso é gastar mais dinheiro, é colocar mais valor dentro do ticket, tá? Então esse primeiro valor, ele é muito chave que ele seja acima do que a média do que as pessoas normalmente gastam na sua loja. E aí eu volto a reforçar, é muito importante conhecer os números da sua loja, entender o quanto o cliente médio gasta, né? Quais são os gastos, o que ele costuma gastar, porque aí você consegue calibrar essas promoções, essas ações de vendas de um jeito que você consiga ter vantagem, tá? Uma pessoa que não sabe o quanto a loja vende, se você não tem a informação tão clara, se você não sabe quais são suas margens de lucro,
Quando você não tem esse tipo de informação, quando você não sabe esse mecanismo, né, por trás, essa inteligência por trás dos números da sua loja, a chance de você perder dinheiro é muito alta mesmo, porque aí você vai dar um desconto sem saber se você está ganhando dinheiro, você vai fazer uma ação sem entender se aquilo está numa base que seja um ganha-ganha efetivamente. E aí você vai fazer um monte de coisa, que é o que acontece muito. Ai, Renata, eu faço ação, eu faço isso, eu faço aquilo, não acontece nada, ou eu até vendo, mas não sobra dinheiro no final. É muita gente que acontece isso, tá, gente? Muita gente fala assim: não, eu vendo, eu faço e tudo, mas aí quando eu vou ver lá no final do mês, sobrou nada. Paguei tudo minhas contas ali, tô até que bem, mas não sobrou dinheiro para mim. Isso acontece muito exatamente porque a gente não sabe fazer essas contas na hora de fazer as ações, a gente não tem essa informação por trás da nossa loja e isso é a base de tudo. No marketing, a gente tem muito de criatividade, né? De pensar como é que a gente vai fazer a história por trás das ações, das campanhas, como é que a gente conecta uma ideia legal, criativa, mas a mecânica por trás, né, essa parte técnica do que é a ação, quanto eu vou dar de desconto, para qual tipo de produto, a partir de qual valor, essa conexão com os números ela é muito importante, tá? Então não tenham medo de olhar os números, não tenham medo de saber, tenham informações muito claras, sistemas para deixar com que o seu negócio fique muito organizado, que você tenha de fácil acesso a essas informações, tá bom? Isso é muito importante. Muito bem. Agora, um outro estilo, né? Um outro tipo de forma de olhar o leve mais, pague menos. E aí aqui é uma forma que a gente pode pensar, assim, a gente falou muito de quantidade por enquanto, né? Então, assim, você leva mais de uma coisa e você tem um desconto, você leva progressivo e você tem um desconto. Uma outra forma de você olhar isso é por variedade de produto. Então, assim, você pode falar, você leve mais, mas leva mais de produtos que são complementares, de produtos que são diferentes. E aí, porque você está levando isso, você vai ter o benefício, né? Tem os famosos combos que a gente fala, né? A gente pode chamar de combo, pode chamar de leve mais, pague menos, porque se leva diferentes itens. O nome, a carinha, a gente pode chamar do que for, pode inventar uma, inclusive, por isso que eu falo assim, a parte criativa é importante, pode ser muito diferente, porém, a mecânica por trás, o que faz ela realmente se sustentar é a mesma. É o ganha-ganha, é você fazer com que o seu cliente leve mais, gaste mais para você ter mais vantagem e ele tem uma boa negociação, tá? Então, nesse caso aqui, nesse exemplo, na compra de 2 coxinhas, você leva de brinde um Quite de 220 ml. Vamos pensar que ele deve ter feito uma ótima negociação desse refrigerante, né? Então, ele tem lá um estoque de Quite de 220 ml. Ele não sabe muito o que fazer com aquilo, porque, sei lá, não sai esse refrigerante, ou ele comprou muito barato, e as pessoas normalmente compram uma coxinha só. Então ele vai lá e ele faz a pessoa comprar 2 coxinhas e dá esse refrigerante. Então, na hora que ele faz essa conta de quanto vai custar 2 coxinhas, de quanto é o custo dessas 2 coxinhas, mais o custo desse quart de 220 ml, ele entende que ele está ganhando mais dinheiro. Tá? Por isso que é muito importante a gente entender as dinâmicas e as contas. Mas aqui, se ele está fazendo essa promoção bem feita, ele fez essas contas e o dinheiro está maior no final. Então, significa que o cliente está gastando mais dinheiro do que ele iria gastar. E o cliente que não quer comer 2 coxinhas e ainda tomar um refrigerante, né? Então ele iria comprar só uma coxinha, mas ele vai levar 2, tem um refrigerante, então eventualmente aquele lanche que seria vai virar um almoço e aí tá tudo certo, ou vai dividir com alguém, não importa. O que importa é que ao invés de comprar uma, ele vai comprar 2, tá? Então, e aqui são com esses produtos complementares, né? Dá essa variedade de produto. Outro exemplo aqui também com alimentação, porque alimentação a gente vê bastante esse tipo de combo, né, de variedade de produto. Então aqui eu trago um exemplo que é 2 pratos principais, mais 2 acompanhamentos, mais 2 bebidas, serve 2 pessoas, obviamente, e aí você tem um chopp, um refri, ou as bebidas, né, são esses aqui, e você tem os preços especiais, tá? Então esses aqui são os combos aqui desse restaurante. E aí, o que você faz? Você
provavelmente vai ir com mais pessoas, você não iria naqueles dias, porque são dias específicos, você vai fazer com que mais pessoas frequentem, que você convide alguém para ir junto com você, e aí você vai fazer esse momento, aqui é o Outback, né? Momento Outback a dois, e aí você tem esse combo, né? Essa forma de servir esse cardápio feito de um jeito para ter vantagem. Por que isso também é interessante? Aqui eu acho que é legal que eles já pré-determinam quais são as combinações, né? Então, ó, são 2 hambúrgueres, são 2 junior ribs, um junior ribs com steak. Então, eles já fazem combinações pré-determinadas que com certeza tem uma combinação que vai ser lucrativa, eles não deixam solto para você escolher 2 pratos aleatórios dentro do cardápio, porque realmente é feito para ter uma vantagem para os dois lados, tá? Então, os mecanismos que funcionam são os mesmos, por isso que é legal você entender o que está por trás, né? Então, dentro da lógica, para você fazer uma coisa assim na sua loja, você vai pegar 2 produtos que teriam um valor, mas que a pessoa não compraria, que ela não estaria naquela situação ali comprando as 2 coisas que podem se complementar, e aí você faz um preço especial para ela, para o cliente levar, ter mais vantagem. Tá? Então, essa é a dinâmica por trás. Sempre pensando no benefício, no ganha-ganha que você vai ter também como dona de loja, tá? A gente não pode deixar o nosso ganho para depois. A gente pensa muito no cliente, o que é muito importante, mas a gente tem que pensar no cliente como serviço, como tratar bem, como experiência, e não só como dar um monte de vantagem para ele, quase fazer caridade. Eu vejo um monte de loja fazendo caridade com o cliente, simplesmente para falar assim: eu vendi. Mas vender sem ganhar nada depois não é venda, é caridade, tá, gente? Então, assim, é muito importante a gente fazer os mecanismos bem feitos de um jeito que a gente tire a vantagem. Como nesse caso aqui, que era o kit basquete. Então, tem uma camisa, uma camiseta da NBA, né, que é a liga lá do basquete americano, mais uma bola. Então, são 2 peças por esse preço especial. Gente, a lógica de uma pessoa comprar uma camiseta com uma bola não é uma coisa muito corriqueira, né? E eu acho que isso é interessante dentro desse processo, porque a pessoa pode querer comprar uma camiseta ou ela pode querer comprar uma bola. E aí o que eles fazem aqui é fazer a pessoa se interessar e falar assim: nossa, que legal, já que eu vim comprar uma bola, por que eu já não levo uma camiseta porque tá nesse pacote especial? Ou se eu tô indo comprar uma camiseta, eu vejo a oportunidade de comprar uma bola também. Então, quando eu formo isso, eu naturalmente faço a pessoa comprar um outro item que não estava dentro da lista do que ia ser comprado naquele dia, do que ia ser vendido, mas eu aproveito para, obviamente, falar assim: que boa ideia, né? Um cara que está aqui vendo um kit basquete é porque com certeza gosta. Então, na hora que ele vê essa oportunidade de comprar essas 2 peças por esse valor, ele fala assim: acho que eu vou me dar de presente uma bola, acho que eu vou me dar de presente uma camiseta. Tá? Então, quando a gente faz esse tipo de correlação, a gente também cria um pouco mais de atratividade para o outro item que não necessariamente é do mesmo. Não seria a mesma coisa se ele estivesse fazendo 2 camisetas de NBA por um preço especial ou 2 bolas por um preço especial, né? Aqui dá essa carinha mais legal porque ele junta 2 coisas diferentes e aí a pessoa consegue ver vantagens ali de comprar o item a mais que não compraria num primeiro momento. Muito bem. Deixa eu aproveitar que antes da gente ir para a última ideia, se vocês puderem, me escreve aqui nos comentários o que vocês têm achado das lives. Conta se está útil, se tem algum assunto, algum tema que preocupa vocês, que vocês entendem que seria legal que eu trouxesse para explicar, para ajudar. Então já deixa aqui nos comentários. Eu levei um puxão de orelha de uma aluna minha que falou para mim assim: você tem que pedir para as pessoas curtirem o seu vídeo e compartilharem, e eu sempre esqueço. Então, lembrando da minha aluna aqui, que me deu o puxão de orelha, curta esse vídeo, compartilhe, chama mais gente para assistir se vocês conhecem outras donas de loja que pode achar esse conteúdo interessante. Manda, compartilha, porque de fato o que a gente está construindo aqui é uma rede muito legal de troca.
é uma comunidade aqui, né? Que a gente já se conhece de alguma forma. Eu espero que os que sempre estão aqui estejam aqui vendo esse conteúdo e aproveitando também, porque de fato a gente vai se juntando, trocando ideias, isso é muito importante. Então, deixa a sua curtida aqui, porque aí o vídeo é distribuído para mais pessoas e tudo que eu quero é chegar em mais pessoas para que mais gente possa conseguir ter esse conhecimento e vender mais. E manda para quem vocês acham que pode ter interesse, tá? Então, se vocês acham que tem alguém que pode se beneficiar desses conteúdos, que também tem loja, que também vende, também está nesse processo de tentar fazer com que a loja seja um sucesso, compartilha esse vídeo também, manda o link, manda entrar no grupo de WhatsApp, é só clicar lá no Trampolim de Negócios, lá na bio tem o link para se inscrever, para entrar para o grupo de WhatsApp das lives aqui também. E aí a pessoa já começa a fazer parte, tá aqui junto com a gente pra gente continuar trocando essa ideia boa, tá bom? Simone, beijo, meu amor. Já fiz minha publi aqui para curtir e compartilhar. Muito bem, indo para a última ideia aqui, né? A última execução que eu trouxe para a gente fazer esse processo de ganha-ganha, pensando na nossa ação de vendas de vender mais, né, de ter esse ganha-ganha. Aí eu separei algumas ideias de campanhas especiais, porque eu acho que é interessante a gente pensar no mecanismo, é interessante a gente pensar nesse processo de ganha-ganha, como é que a gente vai fazer mais volume, como é que a gente vai fazer mais valor, como é que a gente vai fazer o nosso cliente antecipar alguma compra. E é legal a gente pensar como é que a gente aproveita contextos, campanhas para fazer isso acontecer. Porque quando a gente faz uma coisa isolada, assim, leve 4, pague 3, sem dar uma razão por trás, sem colocar aí sim a carinha criativa de marketing por trás, fica um pouco mais vazio, fica um pouco mais genérico, fica uma coisa assim, por que ele está me dando isso? Sabe? Será que está estragado? Vocês nunca tiveram essa impressão? De que em algum momento, estão fazendo essa promoção porque está perto da validade, encalhou o produto, então por isso que eles estão fazendo. Cliente não é bobo, né? A gente como cliente não é bobo. Então, é muito interessante quando a gente consegue colocar essa explicação por trás, uma razão pela qual a gente está dando esse desconto, uma razão pela qual a gente está colocando esse tipo de ação e de atividade para o nosso cliente, porque ajuda a dar sentido para ele. Né? E não fica só aquele desconto vazio que dá aquela sensação de que tem alguma coisa errada nisso. Então eu trouxe aqui algumas ideias, né? Então, por exemplo, aqui é você fazer a hora do happy hour. O que é muito interessante nessa coisa de campanha é você entender muito bem o seu cliente, tá? Então, assim, eu sei que os meus clientes dentro aqui dessa cantina, eles vão em determinados momentos para jantar. Não vão para fazer happy hour. Então eu vou lá, eu dou uma roupagem de happy hour, dou mais chopp, dou mais drink em determinados horários, que normalmente, né, e muito provavelmente não venham as pessoas aqui, então o horário é das 18 às 20 horas, tá? Eles dão esse benefício. Então, normalmente as pessoas não devem ir na cantina das 18 às 20 horas, eles devem ir para jantar, então a partir das 20 horas, eventualmente é o que eles têm mais fluxo de gente. Então eles vão lá e fazem esse happy hour, dão esse benefício de você ganhar o chopp em dobro e o drink em dobro. Em contrapartida, o que o cliente tem que fazer? Tem que ir num horário que ele não iria. Então esse chopp não seria consumido ali, esse drink não seria consumido ali. Então, muito provavelmente, isso acaba atraindo pessoas para estar dentro do estabelecimento num horário que não estariam. E aí é o ganha-ganha. Então, você vai me ter na sua loja, mas em troca eu vou ganhar alguma coisa, né? E aí todo mundo ganhou, porque ia estar vazio, agora tem cliente. Eu ia tomar um chopp, agora você toma 2, né? Então, essa é a dinâmica que faz isso funcionar. E a campanha aqui é o happy hour, né? Não é à toa, não está sendo assim, chopp em dobro. Não, é chopp em dobro num horário específico, já dando a ideia para as pessoas irem lá, se juntarem e passarem esse tempo juntos ali dentro desse lugar, tá? Então, olha quanta conexão não tem por trás de uma ação específica, né? Quanta coisa a gente não pode pensar. Por isso que eu falo assim, a ação certa,
ela é feita para o objetivo certo, do jeito certo, aí sim as coisas acontecem. Por isso que é muito importante entender esses mecanismos por trás e pensar muito bem qual é o seu objetivo e o que você vai fazer para atingir esse objetivo. Muito bem, um outro aqui que eu trouxe é esse aqui, ó, um contexto que é a quinzena do sutiã, né? Não sei se a pessoa que vende roupa íntima, que tá sempre por aqui, tá aqui hoje conectada, mas separei esse também pensando, né? Olha, quinzena do sutiã, não necessariamente é uma data especial, mas aí você, né, faz um contexto de 15 dias ali que eu vou fazer sutiã especial e aí vou fazer uma campanha de 2 ou 3 sutiãs 15% off, 4 ou mais sutiãs 25% off, então pode fazer tanto uma data especial, como ocasião especial, como você pode criar esse momento de fazer uma quinzena, semana, enfim, aí você pode criar aí a hora da criatividade efetivamente, de soltar a imaginação, de fazer ali alguma ação que seja muito atrativa e que chame a atenção do seu cliente, tá? Então, nesse caso aqui, usar desse artifício da quinzena, da semana maluca, né? Tem muitas coisas que acontecem assim. Pode ser legal para você fazer. E, gente, ó, uma dessa aqui, ó, pode ser para qualquer coisa, de roupa, material de construção, automotivo, perfumaria, papelaria, que mais que eu sei que tem sempre gente aqui, roupa infantil, tudo pode ser. Você pode fazer a quinzena do macacão, quinzena do hidratante, quinzena da pintura, né? Pintura ali da casa, dos elementos de pintura, quinzena do Bobbie Goods para papelaria, né? Então, assim, você pode fazer um monte de temáticas aí relacionadas ao seu setor para você poder fazer isso para sua loja. Você pega automotivo, quinzena da revisão do carro, quinzena do freio, e aí você vai fazer uma parte específica do carro. Enfim, esse é um tipo de mecânica que a gente pode usar e abusar em todos os tipos de loja, tá? E o legal é que a pessoa já sabe que é quinzena, então dura 15 dias, então tem aquele começo, meio e fim, para o cliente também sentir que tem que aproveitar logo. Muito bom! Então eu espero que vocês tenham entendido que fazer uma ação, né, fazer uma promoção boa é aquela promoção que tem o ganha-ganha. Não é só sobre dar desconto para o cliente, não é só sobre ele ficar feliz, é sobre você também fazer um bom negócio, porque aí sim faz a ação valer a pena, né? Faz a gente não sentir aquelas coisas que a gente sempre sente quando a gente não faz bem feito, que é sentir que no final do mês a gente trabalhou e ficou sem nada. É tipo o ratinho ali no como chama aquele círculo, né? Que o hamster fica ali correndo e não sai do lugar. Né? A gente não pode ficar com essa sensação, porque a loja não cresce se a gente ficar fazendo esse processo de só vender, só pensar na venda e depois não pensar no quanto de fato a gente está ganhando, tá? Então, promoção boa é aquela que tem ganha-ganha. Então, revisa o que você tem aí na sua loja hoje, o que você normalmente faz, e daqui para frente começa a pensar um pouco dessa forma. O que é o que eu vou pedir para o meu cliente em troca de algo? É sempre um jogo de negociação, é sempre um ganha-ganha, tá bom? Muito bem! Como eu já tinha falado aqui, eu não estou ao vivo com vocês hoje, eu deixei essa live gravada, então eu espero que vocês tenham aproveitado da mesma forma. Infelizmente a gente não pôde interagir muito aqui, eu acabei não lendo os comentários, se caso alguém não tinha percebido, né? Que eu não estava ao vivo, eu avisei lá no comecinho, mas já eu estou de volta com vocês, ao vivo mesmo, mas qualquer coisa, qualquer dúvida, já sabem, eu estou no @trampolim de negócios, pode me escrever lá, mensagem direto, pode deixar os comentários aqui, porque eu vou voltar nesse vídeo para ver todos os comentários, para a gente trocar umas ideias também, e na semana que vem, na quarta-feira, a gente vai falar de Dia dos Pais. É importante que todo mundo já esteja aí pensando, planejando e já considerando o que vai fazer no Dia dos Pais, porque já está aí. Mas na semana que vem eu vou falar um pouco disso, para caso alguém ainda esteja sem ideias, não sabe por onde começar, não sabe o que fazer, eu vou falar um pouco mais sobre o Dia dos Pais e essa oportunidade, como aproveitar, porque vem aí no segundo domingo de agosto, acho que vai ser no dia 11, né, o Dia dos Pais, então já está mais do que na hora de colocar em prática algumas ações aí, e eu vou trazer alguns exemplos e algumas ideias para a gente tirar o melhor proveito dessa data. Muito bem, obrigada por estarem aqui comigo. Até quarta-feira que vem. Tchau, tchau!